colocar na tua página aí também. Momentinho aí, meus amigos e minhas amigas. Estamos entrando no ar aqui com o Irineu Almeida Sauro. Só um momentito. Aí. Estamos no ar aqui. Eu vou compartilhar na tua página para você. Vamos ver aqui, só um momentinho. Compartilhar aqui na linha do tempo de um amigo, para você poder, ou teus amigos, te verem aí. Está na tua página também. Ok, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Hoje, excepcionalmente, o Ponto da Política fala sobre cultura. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. E na pauta cultural de hoje, nós vamos falar sobre o rock na vida do músico e compositor pinhaense Irineu Almeida Sauro, o popular Almeida Sauro. Vamos falar também sobre a situação atual dos artistas sem renda e como será na pós-pandemia, a vida desses artistas, como poderá vir a ser, evidentemente, na pós-pandemia. E também vamos falar sobre a internet como saída e a decadência das gravadoras, né? E também sobre o espaço nas rádios locais e regionais que os músicos locais e regionais têm ou não. Como eu sempre digo, este espaço é aberto e democrático. Você pode participar com perguntas, observações, críticas civilizadas e sugestões. E para falar sobre estes assuntos, como diríamos antes do evento da internet, do outro lado da linha, né, está o pinhaense Irineu Almeida Sauro. Ele é músico, compositor, produtor e poeta, com vários shows e discos gravados nos seus 31 anos de carreira. Irineu Almeida Sauro é o idealizador da banda Sara 572, ou um dos idealizadores. Lembrando, inclusive, que há alguns dias nós fizemos uma live com o Almeida Sauro, mas, infelizmente, naquela ocasião, um problema técnico muito ruim prejudicou a nossa transmissão. Só saía o áudio e não saía a imagem. Mas como minha mãe sempre dizia, que Deus o tenha, ela sempre dizia, meu filho, depois da tempestade vem a bonança. Nenhuma tempestade é eterna. E aqui estamos com os assuntos ainda mais ricos sobre o tema, né? Sobre o programa de hoje, o programa que nós tínhamos feito há uns dias atrás. Irineu Almeida Sauro, seja bem-vindo ao programa. Tudo ok com você? Muito obrigado. Bem. Estamos aí. Vivos, mais do que... Apesar desse transtorno todo, vamos levando a vida. Legal. É isso aí. E eu sempre falo sobre o isolamento social um pouco antes de começarmos as nossas lives, né? E hoje não vou deixar de comentar também, porque os problemas no Brasil estão aumentando muito rapidamente, né? No Paraná, Curitiba e Pinhais também, que é o nosso município, né? O isolamento social é muito importante, ele tem que acontecer, as pessoas têm que criar essa responsabilidade, criar essa consciência. Aquelas pessoas que não precisam sair para trabalhos essenciais, essas pessoas têm que ter consciência sobre isso, né? E, inclusive, Pinhais, eu tenho aqui, Pinhais, apontou hoje 235 casos confirmados, 164 recuperados, aí já dá uma diferença de 71, já está aumentando, né?
129 suspeitos. Quero ver se aparece bem aqui, ó. Está aqui, ó. Dados confirmados, está aí, ó. 235 casos, 164, 7 óbitos, infelizmente, né? 129 suspeitos. Então, suspeitos, se a metade desses suspeitos, tomara que isso não seja, né? Mas que 30% desses suspeitos sejam confirmados, olha, já aumenta um monte, e um vai infectando o outro, e a coisa vai pegando, né, e as coisas vão acontecendo. E eu falo também, se vou repetir até quinta que vem, que eu fiz uma pergunta na internet, está postada na minha página, na minha página do Facebook, tanto na minha pessoal, Chicão Somavila, como no blog do Chicão, página no Facebook, blog do Chicão, uma pergunta que eu coloquei para os vereadores de Pinhais, sobre o que eles pensam em relação ao isolamento social em Pinhais. 3, até agora, até hoje à tarde que eu vi, tinha 3. Primeiro o Binga, Renan e o vereador Ayrton Silva. E lembro que eu vou convidar os vereadores que se fizerem presentes aí, que responderem a pergunta, para participarem de uma live na quinta-feira que vem, às 7h30, né, neste mesmo horário aqui, certo? Então, vamos para frente. Fique em casa se você não precisa, se você não trabalha em serviços essenciais, criatura, fica em casa. É mais uma que eu vi nos comentários desta matéria aqui, ó, da prefeitura. Eu vi os comentários, as pessoas preocupadas, mas sempre tem criaturas ali que eu vi um comentário, nem lembro de quem, a pessoa falou, não, isso aí, os caras estão mentindo, estão dizendo, eu faço uma pergunta, então, para essa pessoa, ou essa, não me lembro se era homem ou mulher, não lembro, mas eu fiquei indignado. Me diga só, qual o prefeito ou qual a prefeita, e não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não estou puxando o saco e lambendo bota, mas eu pergunto, qual o prefeito ou qual a prefeita ou qual o mandatário municipal que vai querer mostrar que seu município está morrendo muito mais gente que em qualquer outro lugar? Talvez, se essa pessoa que falou, eles estão diminuindo para esconder, olha, talvez até eu meio que concordasse, sabe? Talvez até fosse mais plausível, não vou dizer que isso aconteça, né? Porque, obviamente, que a subnotificação faz com que isso aconteça naturalmente, infelizmente, porque nenhum município do Brasil testa como deveria, como manda, né, os prefeitos, em si, os preceitos da Organização Mundial da Saúde. Agora, eu repito, qual o burro do mandatário que iria querer dizer que em seu município morre muito mais gente? O que ele ganha com isso? Pergunto para você que escreveu, o que o mandatário ganha com isso? Né? Então, vamos lá. Meu amigo Almeida Sauro, para esquentar os tamborins, como você analisaria a música brasileira hoje, de um modo geral? Para esquentar os tamborins aí. A música brasileira, de certa forma, partindo dos predicados, vamos dizer assim, dos estilos daqueles que não têm tocado muito nas rádios, ou seja, por exemplo, a MPB, ela continua acontecendo, continua, o rock é a mesma coisa, o jazz, enfim. Mas, assim, numa predominância, vamos dizer, de grande mídia, elas não têm aparecido tanto. Então, se dá uma impressão, uma falsa impressão, de que só existe pagode, sertanejo e funk carioca. E não é bem assim. Os artistas continuam produzindo, as bandas continuam produzindo, o rock continua acontecendo. Tem muita gente, mas o rock morreu. Não morreu, continua. O samba, o samba de raiz, o samba, né, de grandes tradições e de grande lastro cultural brasileiro, né, vem morrendo desde 1900 e bolinha e continua. E tem uma molecada aí fazendo chorinho, fazendo samba de raiz, né?
fazendo releituras de grandes nomes da música, como Cartola, Noel Rosa, né, Pixinguinha, enfim, né, esses grandes nomes da música brasileira, eles continuam, as suas obras duram décadas e gerações, e a coisa continua acontecendo. Para a grande mídia, para a maioria das pessoas, né, acaba se conotando que é só aquilo, morreu todo mundo, só tem aquilo, não. Muito pelo contrário. Então, basicamente, a internet tem esse papel, né, as várias plataformas aí, você tem SoundCloud, você tem uma série de plataformas onde você vai ver todos os estilos musicais, você vai ver artistas novos, artistas já consagrados com trabalho novo, produzindo, fazendo, então a coisa continua andando, não nem tudo aquilo, não é só porque está lá, toca na rádio, aparece em programas de televisão, emissoras transmitindo lives de artista X, não tem uma banda de rock fazendo live numa emissora, não. Está todo mundo lá fazendo, está todo mundo produzindo, é só algo momentâneo, até porque o mercado oscila, né? Hoje em dia ele oscila bastante, então, às vezes fica um pouco cômodo você abrir o espaço para aquilo que está, vamos dizer, no momento, né? Então, dá essa falsa impressão que a gente está morto e sepultado, e não é bem assim. A gente continua. Eu, por exemplo, devido a esse transtorno todo da pandemia, né? Que além do Sara 172, eu tenho os Joanetes, né? Que é a banda mais nova das três, e tem o Cultura Snack. A Cultura Snack, assim, ela é bem diferente das outras duas. Ela vai mais um pouco, assim, vamos dizer, quase uma world music, né? Ela vai um pouco pela MPB, um pouco de regionalismo e tal. A qualidade da música brasileira hoje está legal? Para nós passarmos para tem coisa boa, sim, tem coisa muito boa. Tem uma geração nova aí também que está aparecendo, muito boa, muito promissora, né? Que até vem surpreendendo, assim. Claro que dentro de uma totalidade tem coisas comum, né? Coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos. Uhum. Mas sempre aparecem novidades. É questão de você pesquisar. Existem várias, para quem gosta de rock and roll, por exemplo, rock clássico, né, e fica meio escravo das rádios, entre aspas, rádio rock, nada contra, né, mas que toca os grandes clássicos e dentro da programação, às vezes, a proporção, principalmente dos artistas da cidade, né, das bandas paranaenses, vamos dizer assim, fica um pouco aquém, claro. Não que não tocam, mas não numa proporção que deveria. Mas é só garimpar e ir atrás, a internet está aí, você vai encontrar, não só no Brasil, no mundo inteiro tem coisas muito legais, e que não são só rock and roll, não, várias coisas que eu estou ouvindo muita música celta, e tem uma molecada fazendo música celta bacana, com uma linguagem nova, muito interessante, assim, que a gente também gosta de expandir um pouco, novas sonoridades, às vezes você acaba pegando algumas coisas, por exemplo, você vai gravar, isso te dá também, poxa, uma coisa, vamos, né? Sempre acaba você inovando. E como eu estava dizendo, o Joanetes, por exemplo, o disco está quase prontinho, as músicas estão prontas, só falta mixar e masterizar, mas como a gente está nessa pandemia, a gente não consegue, não tem como a gente se reunir para fazer. Isso aí, legal. Deixa eu ler aqui algumas participações aqui. O Zenir Teixeira, saudações, Chicão. Um abraço para você, Zenir Teixeira. Um grande abraço para você. Obrigado por nos acompanhar aí. Se puderem, compartilhem nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também, evidentemente, né, os comentários, colocações, né, as falas, os assuntos que os nossos convidados trazem aqui hoje, um assunto bastante interessante, que é a cultura com o músico e produtor artístico musical de Pinhais, aqui, o Almeida Sauro. O Sandoval Pereira, boa noite, Chicão, boa noite, colega Almeida Sauro. O Sandoval nos prestigiou. Obrigado pela presença. Grande Sandoval, grande Sandoval. Sandoval é roquista. Hã? Sandoval é roquista.
Ah, Ele é? gosta de rock. Ah, É, legal, ele é bacana, rockista. legal, bacana. Legal. Aqui a Tereza Emídia Silveira Truman. Boa noite, Chicão. Mesmo longe de Pinhais, sempre que posso, vejo o seu programa. Boa sorte e se cuida aí. Abraços. Obrigado, obrigado pela presença, pelo conselho também. Estamos nos cuidando, sim, com certeza. Um grande abraço para você e toda a sua família aí. Aqui o Nelson Giovenardi. Boa noite, Chicão. Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha, ele disse que está, Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, está hoje com 1.600 casos, 9 mortos. A cidade tem 250 mil habitantes e vem crescendo, 100 por dias a mais ou menos uns 10 dias. Veja só como é que esse vírus é perigoso, né? Esse vírus, ele é perigoso por causa da rapidez que ele se alastra e que ele infecta, né? Aqui o Josué Valério, boa noite, Chicão Almeida Sara, um abraço, Josué, um grande abraço para você. Grande, José. Aí. Pinhais Lixo Zero, por mais gente fazendo compostagem, tá certo? Aqui em casa nós fazemos aqui para uma horta, tem uma horta muito legal aqui. Anderson Roque É Martins, isso aí. boa noite, Chicão, legal, boa noite. De novo, Josué, quero a bike antiga do Irineu. Tá aí. Pô, tem 4 aqui atrás de mim. Tem 4 aqui atrás. Tô indo para a quinta. Aí, deixa eu ver aqui os comentários. Aqui, legal, bacana, bacana. Então, vamos para frente aqui com as nossas perguntas. Irineu Almeida Sala. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu lado como produtor musical. Primeiramente, teu lado como produtor musical. Que você pudesse falar, explicar como que isso acontece, quando que começou, da onde surgiu essa ideia aí e tal. Na verdade, assim, começa quando você começa a tocar, quando você começa a querer fazer aquilo que, né, eu quero criar a minha batida, eu quero criar o meu som, eu quero fazer o meu discurso, né, e eu tive sorte lá atrás, né, ainda bem molecão, assim, de ter uma turma, né, e que, além da amizade, todos tinham a mesma ideia, de ouvir as mesmas coisas e tal, e alguns deles tinham afinidade de tocar alguns instrumentos, né, claro, no início e tal. E aí a gente, movido pelo movimento punk, né, dos anos 80, né, que é o que a grande influência, né, que é o punk rock, né, então nós ouvíamos isso e até então vamos dizer assim, um rock mais simples de fazer, 4 acordes, batida reta, né, e letras de protesto e tal, né. Naquela época as bandas punks já protestavam contra sistema, governo, sistema econômico, né? É o discurso do punk rock, do anarquista, né? Do anarquismo, vamos dizer assim, não, né? Mas de maneira, claro, até politizada e que, de certa forma, também me ajudou na minha formação até de entendimento político, de como cidadão, né? De cidadania, de saber postar dentro de uma ideia, dentro de um sistema, de ter uma visão, de discordar e não concordar, né? Então, isso também teve esse lado, né? Então, aí, na medida que você vai ouvindo, você começa tocando aquilo que você gosta, tirando as músicas dos outros, chega uma altura que um olha para o outro e fala, pô, vamos começar a fazer o nosso som, né? E aí você começa a criar, você começa a fazer tua música, já pinta uma letra, vai, canta, né? Claro, de maneira bem, vamos dizer assim, comparado, claro, no começo, você, sem pretensão, vamos dizer assim. E aí, de repente, lá, no início, naquela época, era tudo mais difícil, né? Você não tinha bons equipamentos, né? Os instrumentos não eram tão bons e também não tinha grana para comprar, microfone era artigo de luxo, né? Amplificadores, às vezes, era um amplizinho com baixo, guitarra ligado, mais voz, imagine. Mas, de alguma maneira, saía alguma coisa, né? E aí, na caminhada, você aquilo vai tomando corpo, né? Você vai começando a organizar as coisas, de repente,
começa a fazer música, começa a ensaiar, daí você sai do quarto da tua casa, você entra no estúdio, já é um clima totalmente diferente, você vai se ouvir, vai sair tudo ali, uma caixa aqui, outra ali, você vai ver o quanto você é ruim ou não, e é um aprendizado também, isso também serve para você melhorar, de repente você já começa a tocar ao vivo, na altura você vai vendo que aquele instrumento que você tinha, poxa, já entrando no estúdio você vai ver que a qualidade não é boa, de repente você começa a querer também investir, né, porque a gente, no início, de certa forma, é um investimento que você faz, mas você não percebe. Aí, na medida que você vai caminhando, a coisa vai tomando outro foco, você vai criando uma personalidade musical, aquilo vai tomando, começando a ficar sério de verdade, você começa a se apresentar, aí pinta nesse, pô, vamos gravar, entra no estúdio para gravar, você tem que ter um instrumento bom, um equipamento bom, porque a qualidade, isso vai influir, você começa a sacar outras coisas, né? E aí vem a questão, e isso você acaba, são aprendizados que você, no início, você mesmo que vai se fazendo as coisas, passa você mesmo, né? Então você acaba se produzindo. E aí, com um tempo de experiência, às vezes que nem a gente tinha bastante acesso até um tempo atrás no estúdio, né? Então a gente estava direto, os amigos gravando, a gente sempre ajudando a produzir, sempre acrescentando, né? Sem tirar a essência da banda. Então são experiências, você acaba de alguma maneira também acrescentando, colocando, sempre buscando melhorar, mas sem tirar a essência do artista, né? Sempre, não, você pode fazer aqui, pô, isso aqui você fez é legal, mas de repente fazer isso aqui vai dar um... O cara fala, pô, legal, pô, vamos fazer assim. Então é meio que tudo natural, não é nada assim... Claro, tem uma diferença entre você dar... O teu lado de produtor artístico aconteceu por isso aí. Essa aí foi a caminhada. Porque você vai lá, grava, daí você, que nem, sai um CD, aí você mesmo idealiza a capa, aí de repente você faz um desenho, tem um cara da banda que tem habilidade para fazer desenho, tem uma ideia de capa, ou um amigo fala, não, pô, eu manjo, sou designer, quero fazer a capa. Aí você vai lá para fazer as cópias, então você acaba, tudo isso gera, né, maneira artesanal, e que isso não foge à regra, né? E aí, hoje em dia, claro, né, o investimento para você vai gravar num estúdio bom, você vai prezar pela qualidade do som, né? Você já vai fazer um negócio com uma arte gráfica mais bacana, né? Porque tem gente que ainda gosta, que quer o físico na mão, né? E você também pode lançar nas várias plataformas digitais que existem hoje, a internet te possibilita isso, né? Beleza, são coisas que você vai... E às vezes, para quem está começando, são toques que você também dá para essa galera mais nova, ó, cara, pô, aqui e tal, sabe? É bacana isso. Né? Também né, tem muita banda bacana que toca, que eu lembro caras tocando no começo, molequinho, hoje os caras estão, né, várias bandas. Então é legal você também ver esse crescimento, porque meio que você se assistir, né? Porque você também passou por esse processo de crescimento, né? Não que hoje ele seja popstar, mas assim, tem um reconhecimento, se dê um certo reconhecimento, é que tem relevância, né? E sempre que a gente toca, sempre tem pessoas que vão, que seguem, que acompanham, que curtem. É isso que eu queria perguntar. É isso que eu queria perguntar após essa tua explanação sobre como, o que te levou, como que aconteceu, como que foi construída a tua carreira, enfim, aí de produtor musical, esse teu veio de produtor musical. Eu diria também, a banda Sara 572, ela está já há algum tempo aí na estrada, né? E como surgiu a ideia dessa banda? Então, justo como a gente tinha essa turma toda que não era tão pequenininha assim, cada um foi fazendo as suas coisas e tal, e de certa forma cada um montou a sua banda, né? E a gente começou a fazer as músicas na época.
eu e outro amigo na época, né? A gente começou a fazer música e tal, e aí falou, poxa, vamos montar uma banda, né? E nós dois compondo e tal, aí a gente gravou uma fita, pegamos porque a gente tinha que mostrar para as pessoas, né? Uhum. Vamos achar alguém para... A gente não tinha um baixista e não tinha um baterista. E a gente pensou, poxa, qual seria a maneira de a gente convencer alguém para vir tocar com a gente, né? E Pinhais, assim, na época, não é... A turma era um pouco menor, né? Então, pô, você ficava... Tinha alguns nomes e tal, mas, poxa, será que os caras vão aceitar? Os caras já tinham uma certa bagagem maior, bem maior que a nossa, né? E eu falei, vamos fazer criamos uma ideia. A gente pegou uma fita, olha só, uma fita cromo de 60, virgem, era fita virgem, olha só. E então pegamos um 3 em 1, e aí a gente pegou uma outra fita num radinho gravador. Uhum. Aí a fita do rádio gravador, também virgem a fita. Então a gente foi lá e colocou bateria e baixo tocando, né? Aí o rádio gravador gravava e passava o som. E depois o cara botou a guitarra em cima e eu cantei. Você ouvia, era uma banda tocando. Aí a gente chegou para os caras escutaram. E gostaram. Vamos fazer um som. E começamos a ensaiar. E a banda não tinha nome. O engraçado é que a banda não tinha nome. Ainda não se pensou no Sara 572. Isso foi um pouco depois. E aí... pintou, as músicas eram retas e tal, né, bem embasado assim no punk mesmo. E aí o cara falou, cara, porque uma música era diferente da outra, no meio que era um rascunho de vários estilos, né? E aí o cara falou, cara, isso é muito bronco. Aí virou o estilo da banda Bronco Rock, antes de aparecer o nome Sara. E a gente não tinha nome. A gente se nos denominamos de Bronco Rock, mas não tinha nome. Aí um dia, é engraçada a história, eu conto muito pouco isso. Eu tive um sonho com o nome Sara, até uma questão até bem espiritual, inclusive. Anos depois, né, hoje tem muito a ver com a minha religião e tal, eu sou um bandista. Né? Uhum. E depois, isso também me abriu o quê e tal. E aí veio o nome Sara. Aí eu comentei com o cara, eu falei, cara, sonho com o nome Sara e tal. E esse outro cara, na época, ele estudava no Cefet. Então ali tinha aquelas várias lanchonetes, os caras saíram e sentaram numa mesa qualquer. Aí alguém escreveu na mesa Sara, sem H, 572. Então acho que o nome da menina era Sara. Escreveu? Hã? Alguém escreveu numa mesa? Alguém sentou lá e escreveu Sara 572. O nome da menina era Sara, 5 devia ser o número da sala, e o 72, pelo S, né, devia ser o de chamada. Aí o cara lembrou do meu sonho. Aí ele chegou assim e falou, cara, o que você acha de Sara 572? Lembra do teu sonho? Eu falei, lembro. O que você acha de Sara 572? Eu falei, pô, é muito estranho. Daí ele me contou a história. Pô, a coincidência com o nome foi Sara 572. Até se acostumar e tal. E aí ficou o nome da banda até hoje. E aí as outras bandas, que é os Joanetes, né? E o nome saiu de uma letra do Sara, né? Joanetes. E onde a gente usa um visual, a gente usa a máscara. Lembra aqueles cavaletes de político? Que era tipo material de lona? Sei. Ficava a cara do político desse tamanho. Um amigo nosso, artista plástico, ele começou a pegar aquelas placas pós-eleição. Aí ele fez uma máscara com a cara do Beto Richa. Ele personalizou. Ficou muito engraçado. Inclusive, me dá um minutinho que eu vou mostrar a minha. Olha só, não é falta de respeito, pelo amor de Deus. Mas a que eu uso é a cara do Greca. Aqui, ó. Tá aqui, ó.
A que eu uso é a cara do Greca. Mais pro meio, mais pro meio. Aí, deixa, para um pouco. Isso aí vocês usam nos shows? Esse é o visual do Joanetes. Então, a minha máscara é a cara do Greca. Irineu, se você puder ficar um pouco mais próximo da câmera, melhor. Melhorou? Aí, show de bola. Mas, aí, então, aqui eu uso a cara do Greca. E aí, os outros eu não me lembro quais são os políticos. É tudo político. Tem um que usa a cara do governador, inclusive, atual. Uhum. E aí a gente usa essas máscaras e eu uso vestido. Eu sou o único da banda que usa vestido. Os outros usam figurino. Legal. Esse é o Joanetes. Então tem essa diferença do visual e um pouquinho do som do Sara. E o Cultura Snack é uma coisa mais comportadinha. A gente até procura tocar um pouquinho mais bem arrumadinho, mais alinhado, tomar banho, pintar o cabelo e tal. Né? Porque não é tão rock assim, né? Inclusive, tem música do Cultura Snack, o nome da outra banda. Tem música que podia até tocar na novela das 7, até. Verada Chora, é legal. E falar nisso, Almeida Saura, e falar nisso, vocês têm discos gravados, já fizeram vários shows também, né? Tem, né? Você vai gravando, né? Você vende em show, camiseta, tipo um souvenir, né? Então, shows, festivais, né? Viagens, tal, essas coisas todas, né? Que faz parte, né? Então, virada cultural, né? Vários eventos bacanas, assim, já tivemos isso tocando tanto com o Joanetes quanto com o Sara, né? Uhum. Assim, isso é legal porque, de certa forma, te dá dá um vulto maior, né? Você mostra o teu trabalho para um número maior de pessoas, assim, então... E sempre que a gente toca, graças a Deus, as pessoas vão lá dar uma prestigiada, tem gente que gosta, que vai, né? Aí, poxa, legal. Aí e o cara quer ouvir em casa, né? Então, uhum. Isso também é o que é outro aditivo que faz a gente continuar, né? Uhum. Então, isso acaba nos compensando, vamos dizer assim. Almeida Sauro, e vamos aqui, então, partir para alguma coisa, falar sobre também o rock, seus tipos variados de rock, né? Existe aí também vários tipos de rock, entre eles aí o rockabilly, né, que sofre influência da música country, o rock de garagem, aquelas bandas que nascem nas garagens das casas, o psicodélico, que busca produzir aí, enfim, através da sua instrumentação, alguns efeitos alucinógenos, né? O progressivo, o rock progressivo, né, com suas composições compridas, longas, inclui até pistão, enfim, instrumento de sopro. E tem também o glam rock, que eu lembrei agora quando estava falando, artistas que usavam roupagem caracterizando os dois sexos, cabelos longos, etc. Né? E entre outros... O que o rock, na tua opinião, o que o rock representa para a sociedade ou parte dela? Falando aí do rock, né, que você se referiu a você se veste também põe vestido, roupa de mulher e tudo, seria o glam rock isso aí ou como é que é? Pode ser. Dentro de um contexto sonoro e dentro daquilo que o som que a gente faz pede, as letras e tal, sempre humoradas, assim, faz parte de um contexto. É como se fosse um figurino de uma peça de teatro, vamos dizer assim, né? Você está representando ali um personagem. Né? O Almeida Sauro é um personagem, não é o Irineu Nogueira. Eu não ando montado de roqueiro 24 horas por dia. Claro. Né? Eu tenho uma outra vida, tenho uma outra atividade, você sabe disso. Então, assim, são departamentos diferentes. É tipo o Pelé e o Edson Arantes do Nascimento. Mas, obviamente, que essas duas... exatamente, mas, obviamente, que essas duas personalidades também, elas
você vai ver no trabalho, ela vai estar inclusa ali, não tem como separar isso e não tem como negar isso, né? Mas o rock and roll sempre foi vanguardista, sempre foi vanguarda, né? Ele sempre esteve um passinho à frente, né? Ele fez parte de vários momentos históricos, políticos, de liberdade, né? De expressão dentro da... Então, a música, o rock, ele sempre, em seus vários estilos, em suas várias nuances, ele sempre esteve ali junto, né? E sempre apontando de maneira, às vezes, vamos dizer assim, protestando, dando uma mensagem de paz, aonde em momentos que não... Como esse, por exemplo, né? E aí você tem... Aí se sobressaem os grandes letristas, né? Não só os de fora, mas no Brasil, principalmente, né? Grandes letristas, grandes poetas, né? Mas Então, o rock eu, sempre... Irineu, Almeida Sauro, mas o que ele representa para a sociedade? O que o rock, na tua visão, o que ele representa para a sociedade? Por exemplo, tem a música Partido Alto, samba Partido Alto representa uma coisa, o pagode outra, a música caipira de raízes, o estilo Tonico Tinoco representa uma coisa, os atuais representam outra, enfim. Mas o rock em si, o que ele representa para a sociedade ou para a parcela da sociedade? Eu vejo, para mim, pelo menos, né? Eu Sim. dessa forma, para mim sempre foi um motivo de liberdade, de pensamento livre, né? De você ter uma visão mais, vamos dizer assim, mais limpa das coisas, mais concretas, né? Então, assim, eu acho que o rock, em suas várias vertentes, em seus vários discursos diferentes, para cada pessoa que aí se criam tribos, né, para isso, né, acabam não digo ditando, né, mas acabam até norteando, né, e tem essa representatividade, né, o discurso, a questão comportamental, principalmente também, né, pode ser um voto de protesto de cunho político, né, sempre apontando mazelas, sempre fazendo críticas, né, às vezes de uma maneira mais direta, uma maneira mais incisiva, ou levando mensagens positivismo, né, tipo amor, como nos anos 60, né, a psicodelia, o experimental, enfim, ela tem várias, afeta, e tem a questão da liberdade, de você curtir um estilo, eu sou rockabilly, eu vou andar de tupete, jaqueta de couro, costeleta, quase igual a minha. Em Almeida Sauro, o rock transforma a sociedade? Sim, sim. Haja visto algumas músicas aí que você tem, alguns clássicos do rock and roll, que são cantados até hoje, e que marcam uma época, marcam um momento, e acabam ficando meio como trilha sonora. Então, não tem, às vezes, como você... Que nem você pega um filme, por exemplo, né, as trilhas sonoras elas são importantes, mas você pega, por exemplo, um filme autobiográfico, né, pega um filme, conta uma história que seja uma história americana dos anos 60, Guerra do Vietnã, vai lá, tá tocando alguma coisa de Jimi Hendrix, Cobb Hill, Nash Young, e vai reputar um momento político, vai dar porque teve a ver com aquilo. Então, com certeza, sim, a música ela pode sim ter essa conotação, sim, ela pode ter essa influência na sociedade, sim. E muitos jovens realmente também se influenciaram pela música, né? Incorporaram músicas que acabaram virando livro, enfim. Então, Perfeito. ela tem essa personalidade também. Então, por isso que eu digo, a música ela está lado a lado com grandes acontecimentos, né? Da história do mundo, né? Perfeito. Então... Deixa eu ler aqui mais um comentário aqui, bastante comprido, do Sandoval.
Antigamente, diz Sandoval, podia se iniciar no mundo da música, principalmente as bandas, brincando, só como curtição, dentro de uma garagem e, de repente, alguém ouvia e os lançava para o mundo inteiro ouvir e com excelentes ganhos financeiros. Agora, já se inicia como o mundo inteiro ouvindo, pois as redes sociais, através dos internautas, levam ao conhecimento de milhões e milhões de pessoas quase que instantaneamente. Eu diria até que instantaneamente mesmo. É uma overdose de músicas diariamente sendo espalhadas pela web. Isto automaticamente faz ali, não saiu o resto aqui, deve estar lá no Facebook, deve estar lá. Mas é isso aí mesmo, né, Irineu? E, Irineu, e agora a gente, falando aqui sobre a situação atual dos artistas, né? Como músico e produtor musical, qual a avaliação que você faz sobre a situação atual dos artistas musicais especificamente, que é a tua área? Antes, só deixa eu ler aqui os nomes aqui, por favor. Deixa eu ler aqui. O Jackson Grande, Chicão Irineu. Outro aqui, o Anderson Roque, já falei. Aqui tem o Luiz Antônio Fidalgo, está o poeta e compositor aqui de Pinhais também, está nos prestigiando. A Francisca de Assis, o Dércio Maicotti também, o investigador Vladimir Pinhais, que é pré-candidato a prefeito de Pinhais, o Peri Assis, André Marcondes, Rafael Pons Reis, Wanderson Maziero, e o pessoal está aqui nos prestigiando, né? Então, a pergunta que eu fiz é como você, como produtor musical, qual a sua... Não foi essa aqui. Deixa eu ver que está aqui para cima, eu estou passando por cima aqui, né? É isso aí. Como músico e produtor musical, né? Qual a sua avaliação sobre a situação atual dos artistas musicais especificamente? Boa pergunta. É um momento totalmente... não tem nem como mensurar, né? A classe artística, no caso desse, ela é a primeira a parar e a última a voltar. Então, são vários artistas, não só músicos, né? Artes cênicas, artistas plásticos, que sofrem, né? Porque é público, né? Você faz uma exposição numa galeria, é público. Você faz uma peça de teatro, é público. Você vai tocar num bar, numa casa de show, num teatro ou num espaço livre, é público. Verdade. Então, tem muita gente, não é só músico, não. Muita gente que está por trás, né? Técnicos de som, iluminadores, holds, contra-regra, maquiadores. Dentro eu falo da classe artística no todo, não é só o músico. Né? Tem gente que está passando sérias dificuldades, sim. Muito me entristeceu um dia desses, quando foi colocado aí numa rede social, que esse benefício de R$600, auxílio, que foi, parece-me que também para os artistas e tal, artistas de circo principalmente. Muita gente, não, mas isso não precisa assim, meu amigo. Tem muito, o cara que leva a namorada no barzinho e tem um cara lá sentado tocando um violão no banco, às vezes o cara não está nem dando bola pro cara, mas o cara está trabalhando. E às vezes o que acontece? Às vezes aquilo ali é o complemento da renda para o cara pagar as contas e sustentar a família. Às vezes é só aquela renda que o cara tem. Ele está trabalhando. Uma banda, quando ela resolve tocar, que a coisa começa a tomar outra proporção, a coisa vai ficando um pouco mais séria, começa a pintar shows, você entra em estúdio, grava, nada é de graça. Nada é de graça. O custo é muito alto. O investimento, de certa forma, é muito alto. Você vai ter que ter um bom instrumento para te dar uma boa qualidade, tanto ao vivo quanto no momento que você entra no estúdio para gravar. O baterista,
Os pratos são caros pra caramba, tem prato que custa R$ 3.000. Uma pele de bateria quando estoura é uma grana. Um jogo de corda de baixo é muito caro. Um baixo bom é caro. Um amplificador é muito caro. Quando ele estoura o alto-falante, ou seja, no ensaio, ou você tocando ao vivo, de repente você manda recondicionar, tá beleza. Mas quando dá PT geral, você vai ter que comprar outro tão bom quanto, e é uma grana. E aí a gente tem toda uma dificuldade que já existe no país, economicamente falando, que nunca foi um país que teve, vamos dizer assim, uma economia estável, sempre foi momentos, né? E aí você tem taxas de importação, você tem que prezar também por uma qualidade. E você se obriga a investir nisso. Gera custo. Você vai ensaiar no estúdio, tem pessoas que têm estúdio em casa, beleza. Mas às vezes você tem que alugar um estúdio, né? É grana, né? Você vai gravar, é mais caro ainda. Você vai ter horas de estúdio, aí vai mais mixagem, mais masterização, daí vem capa, parte gráfica. Tudo é grana, é um investimento alto. E muitos, a maioria, vivem a música. Eu, até um tempo atrás, sim, hoje, você sabe disso, tenho uma outra atividade. Se não fosse isso, eu estava ferrado. Eu tenho filho, tem pessoas que dependem de mim também. Então, é uma situação trágica. E fiquei muito chateado com a opinião de algumas pessoas, dizendo que isso não seria necessário. Existem gente, são profissionais, e não é só músico, vários outros em várias outras. Olha só o número de desempregados que a pandemia já está gerando. Triplicou. Muitos lugares, espero que não aconteça, talvez alguns bares que se propõem a abrir o espaço para música autoral, para o cara que faz o seu som, espero que voltem, mas muitos tiveram que dispensar funcionário, porque o cara não está gerando lucro. É temeroso isso, pode ser que não volte. São espaços a menos, mais gente na rua desempregada. Então, e até depois da pandemia, ela passando, até as pessoas voltarem a ter a confiança. É isso Agora que eu iria perguntar para bem, você agora. É isso que eu iria perguntar para você agora. Qual o futuro? Ou seja, pós-pandemia, como que será a volta desses artistas? Você que tem experiência nisso, você pode ter uma ideia bastante clara. A ideia é que volte à normalidade o mais rápido possível, mas para que também isso aconteça, essa normalidade, você ter justamente o público, são as pessoas, porque muita gente realmente tem bom senso e não quer sair de casa, com razão, e tem que ficar em casa. A única maneira que a gente tem de dar um break nesse coronavírus é respeitando as normas, é respeitando os decretos. Cada município tem o seu decreto, respeitando. Existe o lado econômico? Existe, é compreensível, mas a vida humana entendeu? É preciosa, é primordial. Quanta gente aí agora que deu essa abertura parcial, abusou, né, aumentou o número de casos, os caras levaram para dentro de casa, pegou pai, mãe, irmão, filho, filha, né? Então, e a coisa ela é muito rápida, ela se alastra, parece um absurdo, é um troço realmente assustador. Eu sou bem sincero. E outra coisa, mesmo com toda essa situação de isolamento, de pandemia, a maioria dos artistas, claro, a maioria não é contra o isolamento. Muito pelo contrário. Apesar de estar causando esse revés todo, não é contra o isolamento, né? Então, sabe, infelizmente, algumas pessoas, elas levam pelo um lado burro, idiota, ideológico, que não leva a nada, a não ser que seja uma pessoa atuante, vamos dizer assim, na política, e que seja alguma pessoa que venha oferecer algo, atuando politicamente, vamos dizer assim, né?
não adianta o meu vizinho ficar com um discurso populista, não, porque isso não existe, isso foi criado. Não é criado, pelo amor de Deus, entendeu? É uma situação. E outra, não tem como a gente dizer que não vai durar até o final do ano, que vai durar até amanhã, semana que vem. Não existe perspectiva. E aí, passando, tem que ver como que vai ficar a situação, como que vai se remontar isso aí, como que as coisas vão começar a andar normalmente de novo. Porque com certeza vai ter um receio, até as pessoas ganharem novamente confiança e ficarem seguras de frequentar os lugares sem medo, vai ter que ser uma coisa muito bem, sabe, bem palpável, bem concreta mesmo. É como você falou, em crises como essa, por exemplo, o artista é o primeiro que sai do mercado e o último que volta, né? Deixa eu ver aqui, porque ele depende... O Marcelo Marcelino aqui, não basta ter talento, porque no capitalismo, sem recursos, as vidas humanas, as virtudes humanas padecem. Tem razão, tem razão. Sim. Entendeu? Total. E aqui, ó, como você já falou do futuro do artista, a internet, ela revolucionou o mundo, né? O evento da internet virou o mundo de ponta cabeça, digamos assim, guardadas as proporções, como os Beatles, né, viraram a cabeça, viraram o mundo da juventude na época que surgiram. As gravadoras estão com os dias contados. Elas poderão perder ou já perderam espaço para as redes sociais? Como que você vê isso? Como você vê as gravadoras? Perderam bastante terreno, né? Ela não consegue mais abranger, ela não consegue mais ter a mesma hegemonia de alguns anos atrás, né? Até de monopolizar o mercado. Né? Claro, ela, de certa forma, ainda monopoliza, né? Você tem algumas coisas, né, que os grandes selos, pelo menos, ainda continuam aí, mas, assim, não com a mesma, vamos dizer assim, força, assim, na minha visão, né? E, obviamente, que a internet, ela vem abrir esse mundo, né? Então, ela te possibilita de você estar... o cara na Finlândia está escutando você, né? Então, hoje não basta. E é legal, assim, porque também você acaba fazendo contato, de repente isso te proporciona de você ir para outros lugares, também tem isso. Né? Então, eu acho que sim, acho que a internet hoje, não só para música, para a própria televisão, o nosso formato televisivo hoje está completamente obsoleto. Hoje, o conteúdo que você vê hoje de canais, né? Você é um exemplo, é muito superior ao da televisão aberta. A própria TV a cabo é uma enganação, mas a maioria das pessoas querem ver Netflix, querem ver seriados americanos, né? Porque o seriado é sensacional, o homem vira vampiro, depois ele monopoliza a cabeça das pessoas, e aí, pô, cara, cai no mundo real. Isso, e outra coisa também que é interessante, da questão da informação. A internet, ela deixou muito mais rápido, o mundo globalizado ficou muito mais rápido. Quando a gente escreveu o Manifesto Bronco Rock, tem um Manifesto Bronco que a gente escreveu, até rendeu matéria em jornal, e continua aí. É o nosso release daquilo tudo que a gente... está ali, é como se fosse uma tábua dos 10 mandamentos. Para nós, né? A gente já falava nessa questão de globalização, né? Da questão da internet, né? E ela deixou o mundo mais rápido, as pessoas ficaram muito, muito rápidas, muito pouco curiosas. Né? Então, o cara não tem mais aquela paciência que nem antigamente, que você pegava um disco lá de uma banda X, o vinilzão, com 14 músicas, você ouvia o lado A inteiro e você ouvia o lado B inteiro. Hoje o cara põe uma música, já pula para outra, não tem aquela... Ficou muito rápido. A informação ficou muito rápida. Você pega os canais, por exemplo, no YouTube, você vai ver o limite de cada programa. São programas... A própria... Ela limita, né, um tempo. Uma época eu estava também com um programa de entrevista na internet. Eu estava até pensando em voltar
Mas aí com essa pandemia a gente já adiou, mas passando um projeto que a gente vai retomar. Ficou tudo muito rápido. Na minha época, por exemplo, na nossa época, você também não vai se esquivar dessa. Na nossa época, internet. Quem tinha telefone em casa era rico. Eu lembro que, eu lembro, hoje não, né? O cara sai, carro, menininha, na época não. Pô, você tem telefone? Não. Já dava aquela murchada. Era caro, pô, o telefone era um patrimônio. Porra, tá louco. Valia dinheiro. E aí o que você tinha? Você não tinha internet, você não era vinil, revista. Ali você tirava as informações, você ficava antenado. Era uma curiosidade, era uma garimpagem. Hoje a molecada tem tudo na mão e os caras não têm curiosidade, não estão nem aí. Não leem, não prestam atenção. Isso hoje, nesses últimos tempos, infelizmente, essa falta de interesse, até na própria leitura, em querer saber o que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. Haja visto os absurdos que a gente vê hoje, das pessoas se levarem literalmente por discursos superficiais, sem embasamento, sem tendo um conhecimento de causa, sem saber a própria política do lugar que ela mora. Isso é reflexo do que você está vendo hoje. Esses absurdos que você vê hoje. Não estou dizendo nem A nem B, cada um faz o que quiser da vida. Mas você tem um autoentendimento sobre aquilo que acontece embaixo do seu nariz, e principalmente sobre aquilo que você faz, aí a classe, dificilmente você vai ver um artista não sabendo falar sobre aquilo que ele faz. Alguém fala, o seu trabalho me remete a tal coisa. Realmente, tal, né? Você ter esse autoentendimento, hoje em dia você vê o reflexo. As pessoas leem pouco. Veja lá o ranking de leitura mundial. O Brasil, se não me engano, é penúltimo. Viu, Irineu? É uma vergonha. Uma vergonha. Essas tuas colocações aí, realmente, talvez a falta de informação das pessoas, etc. e tal, ou não querer se informar. Eu colocarei uma pergunta aqui. Por exemplo, a divulgação do artista local, do músico, vamos dizer assim, vamos falar do músico aqui, pode ser também a gente pode ampliar para outros segmentos culturais, mas especificamente do músico. As rádios locais, aqui em Piai nós temos rádios, temos Curitiba, Colombo, Piraquara, enfim, temos rádios aí no Brasil inteiro, enfim. As rádios locais, elas estão dando espaço para os músicos locais, para os músicos das suas regiões, ou elas se abstêm disso? Não, mas não numa grande proporção. Poderia ser mais. Poderia ser mais. Poderia valorizar um pouco mais. Poderia abrir. Porque o rádio, olha que coisa maravilhosa. O rádio é o primeiro boom tecnológico da humanidade, é o rádio. Veio a televisão. Aí falaram que o rádio ia morrer com a televisão. O rádio sobreviveu. Aí veio o advento da internet, da tecnologia. Agora ninguém mais vai escutar rádio. Não. O rádio continua. As AMs, as FMs, com as suas vários tipos diferentes de programas, em vários tipos de horário, a rádio continua. Ela ainda é o grande difusor, ela ainda é o grande formador de público. Então, seria interessante você ter uma difusão maior, você ter um espaço maior, sim. Poderia. Se dá o espaço, mas não naquele... Até porque o rádio, ele forma público. Uma audiência de um programa de rádio, você tem um programa que, às vezes,
que é o Rádio Caos, agora ele está na Educativa FM, ele passa aqui, eu não sei se acho que Londrina ele passa aqui também, São Paulo, Rio, Portugal, acho que Londres também, e é música e poesia. Então, você vai pegar todos os poetas curitibanos e paranaenses, e também tocam músicas, bandas daqui também, e é um programa premiado, né? Leva a cultura paranaense para o mundo, e funciona, e tem uma audiência fiel, criou um público. Então, o rádio, ele cria público. Então, você proporcionando bandas, né, daqui, com sotaque nosso, né, com a identidade nossa, né, falando das regiões, Curitiba, região metropolitana, tem banda, toda a região metropolitana tem banda. Né? Então, você vai criar uma linguagem, você vai criar um público, os caras vão, poxa, vai tocar, legal, escutei. Porque tem muita gente que gosta de rock, que gosta daquele rock clássico, e ele não conhece as bandas que estão embaixo do nariz dele. É verdade, tem muita gente que não conhece. Conhece o Blindagem, né? Um ícone, Veja a Força, que é outro ícone, né? Que são as duas bandas que... Mas resumindo, Irineu, nós já estamos chegando aqui ao final, as rádios as rádios da região metropolitana, Pinhais, Colombo, Araucária, Quatro Barras, Piraquara, onde for, Curitiba, elas, então, deveriam dar um espaço maior para os músicos locais, para os e não só, sim, né? Não só a rádio, a própria televisão local, a própria TV local. Então, e eu digo aqui para você que, como falei já na vez passada, quando nós conversamos, antes de fazer aquela primeira live que deu zebra, e hoje, eu tenho a intenção de fazer, uma vez por semana, uma entrevista com algum artista de Pinhais. Pode ser músico, artista plástico, poeta, enfim, escritor, né? Eu tenho a intenção, vou ver se eu consigo contato. Se você souber de alguns contatos, por favor, dá uma dica para a gente. Conheço, inclusive eu posso dar uma dica, vou citar aqui o cara, vou citar o cara, que é o Renato Kegel. O Renato Kegel tocou numa banda chamada Beija Força, punk rock, aqui em Curitiba. É uma banda conhecida nacionalmente. Quem é do rock conhece, é uma banda hiper respeitada, né? Parte dos integrantes de uma Machine, agora é a Orquestra Sem Fim, né? Que é o Rodrigo Barros e tal. E o Renato, agora, ele se enveredou pelo caminho literário, lançou um livro recentemente, Reinaldo, ótimo, indico, vão atrás, ele conta história da cidade, com personagem, mudou os nomes, mas até eu apareço como personagem lá e tal, na história, e foi o primeiro baixista do Sara, um dos fundadores do Sara, e mora em Pinhais, e seria interessante, porque é um cara que tem uma visão cultural, uma bagagem sensacional, um cara culto, né? Questão de literatura, música, e tem uma visão bastante, sabe, crítica também, e tem visto contrário a uma série de situações aí que vem acontecendo, um cara interessante, eu posso fazer. Legal. É um cara muito bacana, eu acho que ele vai aceitar. E gravem bem o nome do livro, chama-se Reinaldo. E aí, para você ter acesso, quem se interessar em querer conhecer a obra, no Facebook, lá ele tem Renato Kegel. Falou, eu estava lá na live, lá no meio da Saura, ele citou você escreveu o livro e tal, entre em contato, porque vale a pena, que é um bom livro, e ele escreve muito bem. E é um cara, acho que muito interessante vir aqui bater um papo, sim. Perfeito, então. Eu faço essa ponte. Vou pedir para você fazer essa ponte aí, então, legal? Deixa eu ver aqui. Opa, é nóis. Alguns nomes aqui
que o Cleonir Calgaroto também está nos prestigiando com a sua presença, a gente agradece muito, né? Irineu, chegamos ao final do nosso programa, foi muito bacana, muito legal. Deixo aqui para você fazer um espaço aqui para fazer as suas considerações finais. Agradeço o convite, sempre uma honra, né? Sempre que você precisar, só chamar, estamos à disposição. Acho muito interessante a discussão. A questão cultural, ela não abrange só certas linguagens, não, ela está inserida num todo, politicamente falando, no cotidiano das pessoas, ela interage a cultura, em todas as suas linguagens, ela interage de maneira direta na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, nos acontecimentos gerais da vida das pessoas. Então, a cultura, seja ela música, seja ela cênica, literária, enfim, ela está lado a lado com você, não tenha dúvida disso. E também que as pessoas procurem, pesquisem, a internet está aí, os Google da vida estão aí, coloca lá bandas novas curitibanas, você vai aparecer um monte de coisa com matéria, links e tal, vai lá, vai dar uma ouvida, tem muita coisa que eu garanto que vocês vão gostar. É seleção natural das coisas, tem coisa que você vai ouvir, vai achar legal, tem coisa que você não vai gostar, até você pode ouvir alguma banda minha e não achar legal, bacana, tá tudo certo. O que vale a pessoa, não confundir a obra com... Tem gente que é amigo mesmo, toca, não sou fã do som, mas são grandes amigos. Isso é legal, isso é respeito mútuo, isso que está faltando nas pessoas. Respeito, paciência, sabe? Às vezes o diferente daquilo que você está acostumado a escutar, né? O seu ouvido, às vezes para você pode soar uma coisa estranha, não, ela pode, vá sem medo, vá sem preconceito, vai ouvir, abra o ouvido, dá uma... tango é bacana pra caramba, tango é legal, eu adoro tango, tango é uma coisa que as pessoas, não, música de velho, velho nada, tango existe há séculos, tá aí, música barroca, música clássica, vai ouvir um Beethoven, para ver se não se arrepia, não, vai ouvir Beethoven, filho, aí você pode falar mal, entendeu? Então, as pessoas têm que se jogar, Chicão. É não ter medo do novo. O novo que eu digo assim, não, para mim, Deus do livre. Eu gosto de música sertaneja, gosto de música de raiz, gosto de moda de viola, acho bacana pra caramba. Os bluseiros americanos, quando viram os violeiros, os caras, o que é isso? O chorinho, gente. Gringo, quando vê chorinho, sabe como? É diferente. A música brasileira é muito rica. São vários ritmos, são várias batidas, são várias linguagens, são sotaques diferentes que você entende o que o cara está falando. O cara só puxa um R aqui, fala um E para dentro, o Nordeste, a porta do caipira, sabe? Quebrar essas barreiras. O Brasil é um só. O Brasil é um só. As pessoas têm que ter isso e se unirem mais. Esqueça a política. Vamos dar bom dia pro vizinho, vamos... Pena que não dá para dar abraço agora, né? Mas você pode ligar mas você pode ligar pro teu amigo. Pô, cara, como é que você tá? Legal. Pô, isso vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Independente do cara ser esquerda, direita, centro, embaixo, em cima, gente, isso é que nem time de futebol. Sabe? Então, as coisas estão ficando tão... O ser humano está ficando tão pobre, Chicão, de espírito. Tão pobre de espírito que, olha, você lê cada absurdo, cada comentário, sabe, o que aconteceu agora nos Estados Unidos, lá, do George Floyd, né? Que absurdo. 2020, gente, era para tudo estar mais fácil, sem tabu, preconceito mesquinho, a pessoa me avalia por causa do jeito que eu me visto, por causa da minha costeleta,
sabe? Ah, não, é roqueiro, deve ser bêbado, deve ser... Não é, sabe? Tem, infelizmente, o ser humano ele está regredindo. Ele está regredindo. Infelizmente, algumas maneiras como as pessoas colocam determinados assuntos, determinadas opiniões, acabam levando outras pessoas a irem junto. Isso é falta de entendimento, é superficialidade, sabe? São pessoas que, infelizmente, Chicão, não conhecem a história do próprio país que nasceram. Não, sabe? Começa a ler Revolução de 30, né? Revolução Cultural, Manifesto de 22, como que era o Brasil daquela época. Politicamente, ideologicamente, não era muito diferente do que é hoje, só que hoje, antigamente, pelo menos, era uma coisa um pouco mais sensata, mais bem colocada, bem mais postada. Hoje não, hoje é um bando de gente que não sabe nem o que é esquerda, muito menos o que é uma direita liberal, sabe? Irineu, vamos fazer futuramente mais uma live falando aí da música caipira de raízes. Vamos. Tranquilo? E falando nisso, tem um outro cara que eu vou conversar com ele, que vai ser bacana também, que fez uma inserção pelo sertanejo, que é uma banda que muita gente conhece aqui de Curitiba, que é uma das grandes bandas curitibanas, que é a Relis Pública. A banda? Que é o Relis Pública. Eles começaram novinhos e tal, hoje eles fizeram aí 30 anos de banda, começaram a tocar com 11, 12 anos, tem uma história fantástica, fizeram um especial da MTV, estiveram vinculados a uma grande gravadora, é uma banda nacionalmente conhecida, tocaram em todos os festivais brasileiros. Isso. E ele teve um tempo que ele fez uma inserção pela música sertaneja. Almeida. Voltou para o rock. Almeida, Sauro, o tempo aqui está quase no fim, daqui um pouco cai a live. Então eu tenho que parar para não cair, senão ela vai subir. Beleza? Eu agradeço muito a tua participação, foi muito legal. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram conosco até agora. Até a próxima!